Seja bem-vindo ao nosso bate-papo de hoje. Hoje vamos falar de um tema bastante interessante, que é como encarar o ano novo com leveza. Pois é, essa virtude que tão pouco conhecemos, que falamos muito pouco dela, ela tem um valor muito grande. A vida tem um ritmo, a vida tem um curso. E se nós não temos leveza, somos superados, não acompanhamos o fluxo da vida, ficamos para trás. Então é muito importante que a gente entenda quais são as coisas que nos fazem pesar, quais são as coisas que nos fazem perder o ritmo da vida, quais são as coisas que fazem com que a nossa trajetória se torne cansativa, pesada, maçante e às vezes extremamente desgastante. Então vamos falar um pouco sobre a leveza, vamos conhecer um pouco do que ela é. Leveza vem do latim leves, que significa aquilo que é de pouco peso, bem óbvio. Agora, leve é aquilo que tem pouco peso, mas a leveza é a característica tanto daquilo que tem pouco peso, como também daquele que torna as coisas leves. Ou seja, uma pessoa que é capaz de tornar as coisas com pouco peso, ele também tem esse atributo da leveza, ele sabe gerar leveza. É exatamente isso que estamos buscando gerar em nós, a virtude humana da leveza, a capacidade de fazer com que a vida flua da maneira mais leve, mais suave possível. E vamos ver por que colocamos tanto peso nas coisas, ao ponto de termos um estresse, um cansaço terrível quando cada ciclo, cada ano termina. Que a gente possa realmente renovar nesse próximo ciclo. Que esse próximo ano seja um ciclo de retomar a vida com muito mais leveza, com muito mais fluidez, acompanhando esse ritmo que a vida nos propõe. Como é que a gente influencia o peso das coisas? Bom, no plano físico, tornar as coisas mais leves é bem óbvio. Tem a ver com saber carregá-las. Você sabe que um objeto, dependendo do jeito que você carrega ele se torna mais leve, se torna possível de ser carregado. Se você pega de mau jeito, ele fica insuportavelmente pesado. Então, o jeito como levamos as coisas, o jeito como carregamos as coisas e também quando retiramos peso. Ou seja, você vai lá, tem um armário que você precisa carregar. Abre as portas, tira tudo que tem dentro do armário, tira todo o peso desnecessário. E aí isso se torna muito mais fácil de ser levado pela vida fora. Então, essa dupla característica, que é pegar as coisas, carregar as coisas da maneira correta e tirar o peso das coisas. Isso é o que acontece no plano físico. No plano emocional, leveza tem a ver com saber também levar as coisas que nos correspondem pela vida fora, deixando para trás todo o peso inútil. Ou seja, no plano emocional temos tristeza, temos mágoa, uma série de coisas que se você sai arrastando pelo resto da vida, vai te dar um peso terrível, vai sempre baixar tua consciência cada vez que você se lembrar, será um fardo que você terá que carregar. Leveza no plano emocional é saber deixar essas emoções mais grosseiras para trás, aprender com o que aquela situação te ensinou, mas saber ir adiante. Já no plano mental, leveza tem a ver com não acrescentar peso à mente, ou seja, ideias circulares, emoções dominando a mente, que faz com que os nossos pensamentos se tornem cada vez mais densos e pesados. O que vem a ser isso? A ideia circular é algo que, por alguma razão, fica ali girando na tua mente por muito tempo. A impressão que dá é que aquilo é uma obsessão, uma loucura. Ela pesa tanto que um dia com uma forma mental circular vai te cansar mais do que um dia pesado com trabalhos físicos, pode ter certeza. Ideias circulares, eu recomendo que você faça um exercício de imaginação com elas, que você imagine que está pegando essa ideia, fazendo uma bola, lançando-a para o espaço e coloque no lugar uma ideia positiva, que você vai conseguir preencher esse espaço. A natureza não deixa vácuos. Essa ideia vai voltar para você, mas já vai encontrar esse espaço ocupado. Pode ser que ela venha mais uma vez e você novamente a arremessa para o espaço. Ou seja, não aceita que ela domine o teu plano mental. Muito cuidado com ideias circulares, elas exaurem a nossa energia. E emoções dominando a mente também é uma coisa complexa. A gente sabe que existe uma gangorra entre emoções e razão. Quando você está muito emocionado, raciocina muito pouco. Quando está raciocinando com lucidez, as emoções estão serenas. Entendam bem, emoções e não pensamentos. Eu posso estar raciocinando com muita lucidez e ter um sentimento de amor, ter um sentimento de fraternidade, isso não atrapalha em nada. Agora, emoções como paixões, como ódios, como rancores,
Quando você as tem, não raciocina. Elas tomam totalmente conta do seu plano mental. Arrastar essas emoções com você faz com que você raciocine pouco e mal, e elas são pesadas. Tá? Então, no plano mental, é livrar-se de ideias circulares e de emoções passionais, coléricas, que fazem com que o teu plano mental pese, os teus pensamentos pesem, e você fique preso nessa encruzilhada de emoções muito baixas. As emoções vão sempre nos evocar elementos para que nós possamos ver as coisas. E nós vamos ver que algumas emoções, por exemplo, ligadas a medos e traumas do passado, vão, na verdade, nublar a nossa visão. Imagine uma situação bem boba. Você foi mordido por um cão quando era pequeno. Essa situação não foi bem assimilada por você. Ficou um trauma. Cada vez que você vira um cão, ainda que seja um cãozinho pequenininho, você vai tremer e vai ter medo, porque você associou a ideia de cachorro com um determinado perigo, que nem sempre essa associação é verdadeira. Então, as emoções ficam às vezes ligadas a esses nós de experiências que temos. Emoções como medo, como pânico, nos fazem não ter clareza para ver as coisas do passado. Então, cuidado quando você vai analisar uma situação nova na tua vida. É um novo cão que surgiu e você não é capaz de examinar que esse é um cão totalmente inofensivo. Você despeja sobre ele o seu trauma de cães, os seus medos passados, tudo aquilo que você carrega. Então, isso nos dificulta muito analisar o futuro, analisar o presente, analisar as coisas novas que a vida apresenta para nós. Peso ao superar um problema também é uma coisa séria, né? Digamos que você superou uma situação, aprendeu muito com ela, mas não consegue esquecer das dores que você sofreu para superar essa situação. Então você chega para uma pessoa e diz: nossa, você tem uma virtude maravilhosa. E ela vai te dizer: ah, você não sabe o que eu sofri para passar por isso, para chegar aqui. Quase morri, nem te conto, senta aí que eu vou te contar tudo o que eu passei. Ela arrasta consigo todo o peso daquela experiência. Ela não soube extrair dali a sabedoria, o ensinamento útil e deixar para lá a experiência. É como se você espremesse várias laranjas para absorver a vitamina C, para isso te prevenir contra a gripe, digamos assim. Você toma esse suco. O suco passa a integrar o teu sistema de defesa do corpo. Você não precisa carregar as cascas de laranja com você. O que você pagou, o preço que pagou em energia para ter aquele suco. Seria um absurdo se você andasse arrastando esse fardo de cascas de laranja. O preço que eu paguei para aprender fica para trás. Eu levo comigo o aprendizado. Isso é fundamental. Existe uma tradição que diz que se nós fôssemos capazes de trazer conosco apenas o aprendizado, apenas a sabedoria e deixássemos morrer as circunstâncias que geraram essa sabedoria, nós talvez não precisássemos morrer. Nós morremos como um manto misericordioso da natureza porque estamos com um peso tão grande arrastando conosco pela vida fora que chega um determinado momento e não dá mais. É uma ideia forte, mas é uma ideia para ser considerada. Extrair apenas o ensinamento das situações e não sair carregando o peso que você pagou por elas, o preço que pagou por elas. O medo também é algo que acrescenta um peso terrível às coisas. Quando eu tenho medo de algo, pode ser um obstáculo pequeno. Ele se torna um dragão, se torna uma coisa enorme e muitas vezes pode me imobilizar, me impedir de caminhar em direção ao futuro. O problema do medo é que às vezes ele aponta exatamente naquela direção que estaria o meu maior potencial de crescimento. Ele, em geral, é como uma bússola. Ele aponta exatamente para aquilo que mais te faria crescer. Então a gente deveria, diante do medo, ter uma reflexão simples, que é o seguinte: se isso que está no meu caminho é necessário fazer, eu necessito fazer isso para crescer, para cumprir com o meu papel como ser humano, se eu necessito é porque eu posso. Então eu não vou deixar o medo me paralisar. Agora, se eu busco fora da minha experiência uma aventura louca qualquer, se eu busco alguma coisa que não tem a ver com a minha experiência, não é a minha necessidade, aí pode ser que esse medo esteja sendo prudente e te avisando que você realmente não deve ir. Se eu necessito dar uma aula para vocês, isso faz parte da minha carreira, eu sou uma professora, se eu tenho essa necessidade é porque eu posso.
Agora, se eu necessito sair com meu carro correndo a 1000 por hora, quando vou necessitar disso? Só se houver uma situação muito urgente, uma emergência que me demande isso, mas mesmo assim não é inteligente fazê-lo, porque eu posso ter, ao invés de uma emergência, duas. Então eu não necessito disso. Se faço isso, isso é uma imprudência. Então é correto temer essas coisas que não são necessárias. E é incorreto temer aquilo que é necessário, que faz parte do curso da tua vida, que te promove a um grau de consciência cada vez maior. Então saibam qualificar as situações. Saibam quando é justo ter medo e quando não é justo ter medo. Em cada situação, para que a gente não carregue um peso, nós deveríamos buscar fazer o nosso melhor. Se você para perceber os nossos arrependimentos, as nossas culpas, vem exatamente porque sentimos que não fizemos o nosso melhor. Aquela pessoa que se foi, perdi um ente querido, perdi um amigo. O que mais dói em nós é pensar, eu não fui tão bom com ele quanto poderia ter sido. Não dei a ele a atenção que ele merecia. O que mais nos angustia é sentirmos que em cada situação nós não fomos ao limite das nossas possibilidades para fazer o nosso melhor. Quando eu dou o meu melhor em cada situação, eu fico em paz. Existe uma frase de Helena Blavatsky que ela dizia o seguinte: quem faz o seu melhor faz tudo o que se pode esperar dele. Eu gosto demais dessa frase e ela é muito útil para mim. Quem faz o seu melhor faz tudo o que se pode esperar dele. Se eu fui até o limite das minhas possibilidades, eu fico em paz. Quando eu não faço aquilo que posso, quando eu regateio nos meus esforços, eu vou ter um sentimento de culpa por não ter feito tudo o que eu podia. E sentimento de culpa é mais um peso que a gente arrasta pela vida fora. Então, uma forma de ter paz, vá sempre ao limite das suas possibilidades e faça tudo aquilo que você considera como nobre, justo e bom. Não regateie nenhum esforço. Não deixe de fazer aquilo que você considera como nobre, justo e bom. Esteja quites com a vida a cada dia. Um elemento que eu sempre aconselho em relação a lidar com o medo, para que ele não seja esse fardo terrível, que serve para situações pequenas, situações mais ligeiras, funciona muito bem. O medo, ele sempre te ameaça de alguma coisa. Ele te ameaça perder alguma coisa. E você ali, com medo de perder aquela coisa, se intimida e muitas vezes se detém. Quando são coisas pequenas, aceite a perda. Assuma a perda. Ele já não vai ter como te chantagear. Dá um exemplo clássico que eu uso porque foi algo acontecido comigo. Quando eu tirei minha carteira de motorista, eu tinha um medo terrível de dirigir. Era uma coisa, eu não conseguia simplesmente sentar naquele carro e dirigir, embora eu já tivesse tirado a carteira e sido aprovada. Um determinado dia eu parei e pensei, por que eu tenho tanto medo? O que é que realmente está me atemorizando? Porque andando na velocidade que eu ando, o máximo acidente que posso causar é atropelar uma tartaruga manca. Outra coisa eu não posso fazer. Aí eu descobri que o medo que eu tinha era das pessoas pensarem que eu dirigia mal. Acabou o meu problema. Simplesmente cheguei diante do espelho e disse, eu dirijo mal, eu dirijo mal, eu dirijo mal. Acabou. Se alguém disser isso, está dizendo a pura expressão da verdade. Então, se eu estou dirigindo mal, alguém diz, barbeira, é isso aí mesmo, esse me conhece bem. Já aceitei. Isso não me atemoriza mais. Vou dar aula pela primeira vez, as pessoas vão pensar que eu sou novato. Vão mesmo. Assume que você é novato. Chega lá e diz, boa noite, olha, eu sou novato, mas vamos fazer o melhor que a gente pode aqui. Acabou, já pensaram. Daí em diante é lucro. Ou seja, não deixe que o medo te ameace. Quando são coisas pequenas que dá para a gente aceitar a perda, aceite a perda. E você vai ver que você desmonta o gatilho do medo e já não tem que trabalhar com esse fardo. Quando temos que conhecer uma pessoa, que conviver com uma pessoa, na convivência, uma das coisas que mais nos coloca o peso é rotular. E lá vem uma pessoa que tem tal profissão. Todo mundo que eu conheci que tinha tal profissão era chato, meticuloso demais, fleumático. E lá vem, fulano ele é de tal cidade. Em tal cidade todo mundo que eu conheci era de tal jeito. E você já despeja sobre essa relação um peso que é uma pura fantasia. Ninguém é igual a ninguém.
Dizer que numa cidade todo mundo é igual, que num país todo mundo é igual, é uma loucura. Nós temos seres humanos absolutamente originais. Ninguém é igual a ninguém. Toda vez que rotulamos, geramos um peso prévio que nos dificulta conhecer de fato a pessoa. Eu já tenho o rótulo, eu nem olho o que ela realmente é. E quero obrigá-la a se enquadrar dentro desse rótulo. Isso dificulta em muito a relação, pesa nas relações.